Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e a semana segue difícil, já tô aqui até de preto pra seguir no luto aqui, porque desgraça pouco é bobagem na vida do Santista, cada dia é uma porrada. Eu fico lembrando daquela semana maravilhosa que nós tivemos, vinda do Soteldo e vitórias na base, vitórias das sereias, e parece que foi assim, tipo, o canto do cisne antes da desgraça. Muitas notícias ruins, então vamos começar o nosso giro de más notícias, que é basicamente o que nós temos para essa semana, o tradicional giro de notícias com um tom um pouco mais depressivo, que é o que o Santos nos proporciona. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilha. E se você já é inscrito, muito, muito, muito obrigado. Obrigado por ajudar aí. Mas comente, diga o que você tem achado dessas situações que eu irei falar agora. E a grande notícia, né, a grande e triste notícia dessa semana é a contusão do Soteldo, o Jefferson Soteldo, nosso craque da camisa 10. Saiu substituído do jogo contra o Atlético Mineiro e teve uma lesão no bíceps femoral da coxa direita constatado. Não se sabe exatamente quantos dias vai ficar de fora, já tem gente falando que ele não joga mais esse ano. De qualquer forma, dos próximos jogos ele estará de fora. Os próximos jogos são Juventude, Bragantino, Corinthians e Flamengo. Eu acho que certamente ele não volta. Se ele ficar um mês afastado, ele só voltaria no dia 10 de novembro contra o Botafogo na penúltima rodada. Eventualmente, né, vai saber como é que o Santos vai se sair nesses próximos jogos. Como eu disse, uma sequência difícil, né? Red Bull, Bragantino, Corinthians, Flamengo. Então talvez ele precise voltar aí no sacrifício, para, dependendo de como esteja o Santos, eventualmente fugir do rebaixamento, não sabemos. Mas de qualquer forma ele tem aí a lesão constatada, já está iniciando a fisioterapia. Torçamos para que ele volte bem e logo, que nós precisamos muito dele. É um cara que acaba fazendo bastante falta no jogo do Santos. Seguindo as más notícias, né, as sereias perderam na semana passada 5-0 para o São Paulo. Eu até ia comentar esse jogo, ele acabou sendo bastante repercutido aí pela expressividade do placar. Foi ainda a primeira fase do Campeonato Paulista, mas o time vinha 100%, tinha 16 pontos conquistados, então 5 jogos, 5 vitórias e aí um empate. Perde agora para o São Paulo, fica em terceiro lugar na tabela e só volta a jogar no próximo dia 2, feriado do dia 2 de novembro, às 3 da tarde contra o Red Bull Bragantino. É bom esse intervalo, principalmente para a recuperação da Ana Bia, que durante a partida teve um choque muito feio com a trave, ela teve que sair, inclusive, foi uma situação meio preocupante, foi para o hospital, a Beneficência Portuguesa, que para quem conhece Santos, nós não somos de Santos, então para nós não é tão normal, mas fica muito perto lá do estádio do Eurico Mursa, que é muito perto da Vila Belmiro. Então, enfim, outro resultado ruim aí pro Santos, que foi a campo com Ana Bia, depois Vivi, porque a Ana Bia teve esse problema, G. Oliveira depois de Fernandes, Tayla, Camila Martins e Bia Menezes, Brena, Ana Carla, depois Kathleen e Taizinha, depois Ana Luísa, Jane, Fernanda e Cristiane. Esse foi o time do técnico Cleiton Lima. Lembrando, só volta a campo daqui a algumas semanas, só no dia 2 de novembro. A base, né, que é a grande notícia dessa semana também, outra notícia ruim, mas eu vou... Bom, vou falar então do jogo de ontem. O Santos jogou contra o Ibrachina pela ida das quartas do Paulista Sub-20. A gente lembra que no Brasileiro o Santos já foi eliminado, mas vinha bem, vinha invicto na competição, teve bons jogos desse Paulista Sub-20. Lembrando que é o time que era treinado pelo Orlando Ribeiro. Então, já é um time que perdeu um pouco do seu poder técnico, digamos assim, na perda do seu treinador. Seria o time também que jogaria o Marcos Leonardo, Ângelo, então a gente sempre faz essas ressalvas no que se refere ao Sub-20. Sub-20 que foi a campo com o João Inácio, Cadu, Derek, Jair, depois Zabala e Kevson, depois Rafael Moreira, Ian, depois Pedrinho, Balão e Ivonei, Miguelito, o Miguel Terceiros, Fernandinho, depois Victor Michel e Enzo Monteiro, depois Nicolas Lopo, o técnico do Antônio Carlos Buião. Então o Santos tomou
3 gols muito rápido, assim, né? Então já tava aos 20. O primeiro gol que o Santos tomou foi aos 14 do primeiro tempo, o terceiro aos 23. Então, nesse intervalo de 9 minutos, o Santos já estava tomando 3-0. Diminuiu com o Ivonei aos 21 do segundo tempo, mas depois tomou o quarto aos 31 do primeiro tempo ainda. Isso. Aos 31 do segundo tempo daí. Então, o Santos chegou a fazer 3-1, mas acabou perdendo por 4-1. Então precisa reverter esse resultado no jogo de volta, que é na próxima quarta, dia 12, feriado também, no CT Rei Pelé. Vai ter portões abertos, então se você quiser ir lá, eventualmente acompanhar uma grande virada, apoiar o Santos também, fica aí a ideia. Seria interessante até. E pelo menos agora não teremos notícias tão ruins, né? O Sub-15 empatou com o Desportivo Brasil no jogo de ida das quartas de final do Paulista Sub-20, aquele jogo que é Paulista Sub-15 e Paulista Sub-17 todo sábado. Então 0-0 em Porto Feliz. Joga a volta, precisando de uma vitória simples no CT Rei Pelé às 9 da manhã. Normalmente às 9 da manhã, pelo menos. O time foi a campo com João Pedro, Ligeiro, João Alencar, João Ananias e Vinícius Lira, depois Rafael de Andrade, Lucas Jaime, Murilo Pará, depois Rian O'Ryan e Murilo Teixeira, depois Pepe Firmino, João Victor, depois Pedro Pádula, Matheus Xavier, depois Jonathan e Luca Meirelles, depois David Tomásio. Então o Santos precisa de uma vitória simples para se classificar nas quartas de final do Paulista Sub-15. Já o Paulista Sub-17 jogou também a ida das quartas de final do Campeonato Estadual e venceu o Flamengo de Guarulhos, o Flarulhos, por 3-1 na manhã de sábado passado, né? Venceu por 3-1. O time foi a campo com Rodrigo Falcão, JP Sherman, Lene, Samuel e Souza, Kenai, Gabriel Bontempo e Lucas Ian, depois Cauã Souza, Rodrigo César, depois Pedro Amarante, Bernardo, depois Netinho e David. Então o Santos venceu por 3-1, com 2 gols do David, que é o grande artilheiro desse time, e um do JP Sherman. Com esse resultado, o Santos pode perder por até 2 gols, que vai para os pênaltis ainda. Se perder por 1 gol de diferença, se classifica. E esse Sub-17 também, que já tem definido o seu futuro nas quartas de final do Brasileiro Sub-17, né? Um time que se classificou para o Brasileiro Sub-17, ficou em segundo, perdeu aquele jogo contra o Atlético Paranaense, enfim, perdeu também de goleada na última partida. O Santos vai enfrentar o Fortaleza. O jogo de ida é na próxima quinta-feira, dia 13, no CT Ribamar Bezerra, né? E a volta é para o dia 19, com o local a ser definido pelo Peixe. Então é mando de campo do Santos. Time que teve 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Esse é o time do Helder Campos, esse Sub-17, que vem aí fazendo uma boa campanha, um trabalho bom do Helder Campos. E também vai ter desfalques nesse time, porque alguns jogadores foram convocados. Eu só vou confirmar aqui. Então o Santos teve 3 jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-17, que são os laterais João Souza e o JP Sherman, e o atacante Rodrigo César. Então eles vão desfalcar o Santos para a próxima partida contra o Flamengo. Então, felizmente o Santos tem uma vantagem ok aí, né? 3-1 para jogar em casa, defender essa vantagem. E a delegação convocou os atletas entre os dias 2 a 11 de outubro. Então eles desfalcam o jogo desse sábado, mas na próxima quinta-feira, dia 13, contra o Fortaleza, já devem estar de volta a equipe. Então é isso, pessoal, algumas das notícias. Nós tivemos também reunião do conselho, mas, enfim, teve alguns esclarecimentos do Rueda, eu acho que nada assim muito interessante para ser dito. Até a notícia da lesão do Soteldo normalmente não estaria aqui, mas eu acho que é importante a gente repercutir. E aí, amanhã a gente faz alguns outros conteúdos para depois, domingo, ter o pré-jogo, já que o Santos volta a campo na segunda-feira contra o Juventude às 8 da noite.
Certo, pessoal? Então esse é o nosso muito rápido, ágil e eficiente giro de notícias. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos que são inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha e diga o que você achou dessas notícias não tão boas, não tão felizes nessa semana difícil pro Santista aí, mas seguimos na luta. Obrigado a todos mais uma vez e pra cima deles. Abraço!